Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React aí nessa segundona, dia 28 de abril de 2025, trazendo para vocês novidades aí e atualizações do Mengão aí, trazendo tudo aí, a mídia esportiva por todo o Brasil aí, rasgando elogios ao Flamengo. Então já vai deixando seu like, se inscreva, ativa o sino e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera. O Flamengo e o Corinthians, um amasso, um rolo compressor em cima do Corinthians. Bota ele aí. Tudo bem, craque Neto? Um abraço pra você, pra todo mundo ligado na tela da Band. Aqui no Maracanã, um verdadeiro atropelo do Flamengo pra cima do Corinthians. Goleada por 4-0, que começou a ser construída logo aos 4 minutos da primeira etapa com o Everton Cebolinha. O segundo gol rubro-negro foi do uruguaio De Arrascaeta, que bateu colocado para ampliar. O terceiro gol do Fla saiu de um erro de Hugo Souza. Ele tentou sair jogando, deu nos pés do atacante Pedro, que não perdoou. O último gol do jogo saiu também dos pés do camisa 9, que após cobrança de pênalti deu números finais à partida. O novo técnico do Corinthians, inclusive Dorival Júnior, estava aqui no Maracanã acompanhando a partida. Agora as duas equipes viram a chave para a Copa do Brasil. Enquanto o Flamengo enfrenta o Botafogo da Paraíba, o Corinthians terá pela frente o Novo Horizontino. Vamos lá. Obrigado, Flávio. Em relação ao jogo, independentemente do pênalti, Godoy, foi pênalti ou não para você? Sim, pênalti. Então não tem discussão nenhuma, estava 3-0 já. Você vai falar do jogo. O que você viu do jogo, você que é sada? O que você pode falar? Qual que é a sua visão do jogo de hoje? Flamengo e Corinthians, esse atropelo. Netão, mais cedo a gente se encontrou ali no camarim, né? E a gente teve o mesmo comentário, você fez o jogo hoje pela sua rádio, né? 10, 15 minutos de jogo, você já percebia que o Corinthians seria humilhado como ele foi. E olha, 4-0, gente, 4-0 foi pouco, viu? Porque teve 2 bolas na trave e teve pelo menos 3 intervenções durante o jogo do Pelo amor de Deus. Aquela do Pedro foi incrível. Aquela do Pedro foi incrível. Então hoje o Corinthians se safou de ter tomado um 7. Ia ser 7-1. O placar moral do jogo é 7-1, porque o único lance perigoso... Aonde você viu o erro? Pra mim foi do treinador. O único lance perigoso foi do Carrillo, que ele bateu de primeira. O técnico tem que entender o seguinte, vai jogar contra o Flamengo no Maracanã... Quer jogar aberto, irmão? Vai jogar fechado. Tá pensando que é sub-20, velho? Lógico, joga fechado, entendeu? Colocasse mais gente ali no meio campo. E mexe mal ainda, a hora que sai o Memphis... Ele tem a capacidade, ele e o Nenê, de botar ainda o Igor Coronado, irmão. Eu colocaria um cara para tentar fechar o time. Martins, Alex Santana, outro 3 zagueiros. Do jeito que estava o jogo, tá de brincadeira. O Netão, o Dorival estava no estádio, viu o jogo, coçou a cabeça umas 3, 4 vezes. Primeiro trabalho do Dorival, só? tá? Só 4 vezes? É só, que eu contei 4, que eu mostrei a imagem. O primeiro trabalho do Dorival é consertar o sistema. Até jogador de ataque estava ajudando na marcação, Pedro estava dando carrinho. Então, se o Corinthians não jogar desse jeito, não tiver essa ideia de jogo, vai sofrer mais uma vez no Campeonato Brasileiro, como sofreu nas últimas edições. Parabéns pelos 60 anos da Rede Globo, parabéns à transmissão hoje, colocando as coisas antigas, parabéns ao Luiz Roberto, parabéns ao Caio e também ao Júnior, um dos maiores laterais esquerdos do mundo. Parabéns aos 60 anos da Rede Globo, parabéns a todas as pessoas, parabéns a tudo que vocês aí, parabéns. Não é fácil ter 60 anos de televisão. Qual a ideia que você viu, Marília Ruiz, desse atropelo? O porquê do atropelo? O atropelo foi técnico e tático. Foi 4-0, fora os ameaços, fora a bola na trave, fora as defesas que o Hugo conseguiu fazer, fora os gols perdidos também, porque o Flamengo perdeu gols nessa partida. Acho que o Corinthians, nos últimos dias, ficou abandonado. Com todo o respeito ao Orlando, ele já não fez um grande trabalho no Sub-20. Acho que nas últimas partidas o Corinthians ganhou, sabe-se como, do Sport em casa. Depois do Racing, com 1 a menos, do jeito que foi aquela partida. No começo, 11 contra 11, o Corinthians não estava melhor que o Racing, que é um time muito modesto do Uruguai. E hoje as escolhas foram muito equivocadas. Aí eu pergunto, como eu perguntei no meu Twitter, quem é o chefe do Orlando? Com quem ele conversou para escalar esse time hoje no Maracanã? O Corinthians não só não competiu,
Então tem também os jogadores que entraram, como disse o Neto, com uma impressão de que estavam à praia ou estavam passando o final de semana. Na verdade, o Flamengo estava 100 por hora e o Corinthians a 10. Exatamente. Isso é verdade. O Flamengo fez uma partida excepcional. Os jogadores do Corinthians muito abaixo. Só o Romero pode falar alguma coisa sobre o que aconteceu no jogo hoje? O Gileri também, lá do lateral esquerdo. Só ele pode falar? Acho que tem mais gente que precisava falar. Inclusive o presidente do Corinthians precisa dar uma satisfação à torcida de vez em quando. Porque senão fica difícil aparecer só quando o Corinthians foi campeão paulista ou de vez em quando dar uma entrevista. Acho que o Corinthians precisa respeitar o sofrimento que o torcedor teve nas últimas edições de Campeonato Brasileiro. 2 rodadas seguidas do jeito que está, o Corinthians sem técnico. Mas o Tite desistiu na terça-feira. Ok, o Tite desistiu na terça-feira. Mas acho que o comando do futebol, que me parecia tão fechado, e olha, posso até falar que a demissão do Ramon e o Ramonzinho parecia que o trabalho tinha chegado no teto, mas parecia que o CT estava blindado. De lá para cá, parece que o CT está totalmente perfurado com as notícias de fora, com os problemas do balanço, com os problemas da polícia, com os problemas da vai de bet, e o futebol foi abandonado. O que aconteceu hoje no Maracanã foi um time excepcional, fazendo uma partida perfeita, com a marcação em pressão, com jogadores de defesa quase na linha do meio de campo, não deixando o Corinthians respirar, todos no estado da arte. Talvez só o Gerson parecia, todos jogando tão bem, parece que o Gerson não jogou bem, não é verdade, mas entre o que jogou a Arrascaeta, o que jogou o De La Cruz, o que jogou o Pulgar, o que jogou o Pedro, você fala, bom, hoje o Gerson não se destacou tanto. Mas o Corinthians em campo hoje foi um vexame. Godoy, dá para entender que o Flamengo, ele tá anos-luz na frente dos outros clubes, mas não tenho dúvida nenhuma disso, a pergunta é para você. O Flamengo entrou com De La Cruz marcando pressão, com Pedro marcando pressão, com De Arrascaeta marcando pressão. O primeiro gol do Cebolinha tinha 8 jogadores do Corinthians dentro da área, com um goleiro. Wesley e Ayrton Lucas subindo, né? Então, mas isso dentro da área. Aí o cara vem por dentro. Aí o Corinthians vai, sai o Memphis. Não sei não, Memphis, mas tudo bem. Aí ele bota o Igor Coronado, um time fraco na marcação, um time difícil. Como é que você enxergou esse jogo do Flamengo, que foi arrasador, falar a verdade? Nós vimos uma equipe organizada, né? Organizada contra uma desorganizada. Nós vimos uma equipe jogando com intensidade, com outra jogando, passeando em campo, andando em campo, mostrando uma diferença física. Isso. Física muito grande, uma diferença desproporcional fisicamente nessa fase da competição. Sétima rodada, hein? Nessa fase da competição. E o pior, né? Com solução de continuidade de um trabalho que estava sendo feito com um certo planejamento. Agora quem chega vai ter que fazer tudo de novo. Então nós vimos isso em campo. Uma equipe eficiente, porque além dos gols que fez o Flamengo, teve as defesas que o Hugo acabou fazendo e evitando maior quantidade de gols. Então nós vimos uma equipe com muita disciplina para alcançar o objetivo e uma outra equipe que não tinha comprometimento, pelo menos não demonstrou comprometimento com o tamanho da responsabilidade que era enfrentar esse jogo, fazer esse jogo, participar desse jogo. Corinthians contra Flamengo, que é considerado o clássico do Brasil em termos de multidão, de popularidade, o maior clássico do futebol brasileiro. Então, alguns jogadores do Corinthians, há algum tempo eu estou sentindo que parece que o importante do ano já foi alcançado, o Campeonato Paulista. Qual a ideia da chegada do Dorival Júnior, daquilo que ele viu, né, de já quarta-feira enfrentar o Novo Horizontino na Copa do Brasil? No domingo eu não sei com quem que é. No sábado, sábado com o Internacional. Sábado com o Internacional aqui ou lá? Em casa. Itaquera. Qual a ideia do Dorival Júnior? Qual a ideia da contratação dele? Que por sinal foi bem rápido, do Tite para o Dorival Júnior, porque o único nome era o Tite, que a gente disse aqui no domingo passado, né? Aí o Tite teve, infelizmente, a ansiedade, esse problema, e que as pessoas deveriam respeitar mais, sabe? Respeitar o momento do cara, o momento do ser humano. Tá aí o Dorival Júnior, o que pensar? Neto, essa é uma questão difícil porque, assim, o Pedro Silveira deixou o comando da direção de finanças lá do Corinthians, né? Nessa semana ele deu uma entrevista exclusiva lá para a Rádio Bandeirantes e até a gente questionou, mas o Corinthians tem dinheiro para pagar 3 milhões para uma comissão técnica? Ele falou, olha, eu vou falar com o presidente, eu vou falar que não dá. Aí eu perguntei, dá para contratar um jogador para pagar o que o Memphis recebe? Ele falou, não, isso está fora da nossa política. Por que eu estou falando isso? Porque não basta o Dorival chegar e tentar resolver a questão da defesa.
O problema é maior. É Mateuzinho, que não tem condição nenhuma de jogar no Corinthians. É o Félix Torres, que não deveria passar nem em frente ao Parque São Jorge. Pô. Mas se jogasse hoje, seria 10. Gustavo Henrique e o Ramalho foram mal em tudo hoje. E o que jogou um pouquinho melhor foi o Angileri. Jogou mesmo. Um pouquinho melhor só. Não comprometeu, Não comprometeu, exato. Neto, se não trouxer jogadores, nem o Dorival vai conseguir acertar o sistema defensivo. E quando eu falo sistema defensivo, é um negócio mais amplo. Todo mundo tem que ajudar na marcação. Mas essa linha defensiva de 4, goleiro e mais uns 4, precisa ter qualidade técnica. Sem isso, esquece, né? Tudo bem. Você foi jogador, você sabe, não vou falar isso pra você. Mas o que o Dorival Júnior pode trazer de benefício para esses jogadores nesse momento? Acho que posicionamento. Simples, né? Acho que posicionamento é algo... Desculpa, Marília. Posicionamento e bola aérea. Se bem que hoje bola aérea não foi o problema, né? Hoje é o jogo rasteiro do Flamengo é que arrebentou o sistema de marcação. Mas bola aérea tem sido um terror, um pavor desde o ano passado. Ainda com o Ramon e o Ramonzinho. Qual a ideia sua, Marília, da chegada do Dorival Júnior, que já estreia na quarta-feira, amanhã já está no CT? Se for o Dorival Júnior, que assumiu os últimos clubes desde que ele saiu do Ceará, é um Dorival Júnior que arruma time rápido, porque faz o simples. Ele até não gosta dessa crítica, porque o Dorival é arroz com feijão, o Dorival é nota 6,5. Bom, 6,5 é melhor do que 1,5, né? Qualquer 6,5 é melhor do que o 0,5 que o Corinthians ganhou hoje lá no Maracanã. É um técnico que faz o simples. Então, acho que talvez se ele colocar o jogador, a bolinha na bolinha, o quadradinho no quadradinho, ele não vai colocar o carrilho aberto do lado direito para ser meia do lado direito. Talvez Como é que você coloca isso, o seu Orlando e o seu Nenê, né? sabendo que você tem um meio-campo tão forte do Flamengo? Pois é. É burrice, né? É burrice. Então, talvez, isso ele pode fazer bem. Talvez ele não tenha no Corinthians aquela obrigação que ele teve na seleção de sair jogando. Então, o Dorival começa, já rasga a cartilha que você tem do 4-2-4, você rasga. No Corinthians não tem ponta e o Corinthians não tem nem 2 primeiros volantes para fazer isso. Ele tentou fazer um pouco no São Paulo, mas no São Paulo ele tinha meias. Quando ele pega o Flamengo arrebentado do português que gostava da marmita no vestiário, ele faz o quê? Ele faz o simples. Na época ele consegue escalar 2 atacantes, que era o Gabigol com o Pedro, porque o Bruno Henrique estava machucado. Eu acho que ele tem que... O que deu certo com o Ramon e o Ramonzinho? O Corinthians no 4-4-2. Não tem o Galo. Então, a verdade, o Dorival Júnior foi bem no Ceará, foi bem no São Paulo, foi bem no Flamengo, não foi bem na seleção em termos de jogar futebol, porque ele teve 2 derrotas só. Você vê que loucura que é o futebol. Daquilo que você enxerga, do elenco do Corinthians, daquilo que você vê, o Dorival Júnior, ele tem... Estevão, Vitor Roque. O Kleber vai falar, a gente vai falar, o Palmeiras, mas vem da altitude, né, Kleber? Também não foi um jogo tão fácil jogar lá, não é fácil. Também, mas lá ganhou. Paulo, o que o Flamengo tem que mais te encanta? Hoje eu acho que não tem como a gente falar dessa rodada sem citar principalmente o Pedro, né? Porque é impressionante o que ele vem fazendo desde que voltou, 7 meses parado. É um jogador que a gente tem que reverenciar mesmo. E aí, entrando um pouco naquele papo, eu não gosto quando torcida fala muito, mas ganha muito para isso. Ganha muito para isso, não. A vida às vezes apresenta dificuldades pra gente, ele vivia, principalmente o Pedro, mas é um baita de um elenco, né? Quando acabou o jogo, você falou um negócio pra mim sobre o Pedro. Conte para o público da Record. Em relação ao Pedro, é a questão da recuperação dele, o que ele fez para estar em boa forma, voltando de uma lesão tão difícil quanto ele teve. Isso é fundamental. A questão dele querer muito, de se cuidar, mesmo fora do Flamengo. Dentro da casa dele, ele montou uma estrutura para ele voltar bem. E eu acho que em relação ao Flamengo, o Flamengo é melhor que o Corinthians, o Flamengo é o melhor time do Brasil, o Flamengo é o melhor time, é o time do Brasil que eu gosto mais de ver jogar, eu já falei aqui algumas vezes. É o Manchester City, é o Barcelona, é o PSG, é o Flamengo, pela ideia do técnico, pela forma com que joga e pelos jogadores que tem. Então eu acho que a gente tem que reverenciar o Flamengo porque é muito gostoso de ver jogar. Muito. Legal, o Real Madrid nem entra nessa, né? Não, por enquanto não, filha. Por enquanto não. Pedro, você levaria para a seleção na próxima convocação, Cristian, ainda é cedo? Não, para ontem. É mesmo? Para ontem. Eu fico feliz em ver o Pedro, né? Eu concordo com o Dodô. Eu acho que uma recuperação assim fantástica, né? Eu acho que também da parte dele, eu acho que espiritualmente ele, a família dele, eu acompanho muito, né? Então é um menino que tem mental muito legal, muito bom, porque não é fácil você se machucar 2 vezes no melhor momento e voltar do jeito que ele voltou super bem. Tem que dar o parabéns, né? Lógico, pro staff do Flamengo, mas pro Pedro, pra família dele também.
Semana passada a gente comentou aqui de passagem que o Felipe Luiz falou, Paloma, que já que o Pedro está de volta, o Flamengo tem que montar um time pro Pedro. É verdade, e com a chegada, com a goleada de hoje, o líder Flamengo disparou como o melhor ataque. São 15 gols em 6 jogos. O centroavante Pedro está enchendo os olhos do técnico Felipe Luiz. Vamos ouvir. É um jogador muito determinante, muito diferente nas áreas, na área. Ele faz a diferença, um cara que é decisivo e não tenho dúvida que ele vai elevar mais ainda o nível do nosso ataque, que está muito forte. Então, fico muito feliz pela partida dele e agora vamos recuperar mais essa parte física. Ele mesmo sabe que fisicamente não está a 100%, mas conseguiu ser titular hoje, conseguiu fazer um jogo muito bom, muito bom e vamos esperar que ele siga nessa evolução aí, porque é um jogador de Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe. O Pedro jogou a Copa do Mundo, foi convocado para a Copa do Mundo. Você lembra que em 2022 a FIFA permitiu 26 jogadores para cada seleção e o Pedro entrou naquela terceira linha de atacantes, na verdade, né? O Tite levou 3 atacantes para o lado direito, 3 pelo meio, 3 pela esquerda e o Pedro foi um deles. O Rudi lançou uma pesquisa, um desafio aí. Quem tem melhor elenco, Palmeiras ou Flamengo? Eu acho que hoje o Palmeiras tem um elenco que, quando mexe, perde menos o nível do que o do Flamengo. Só que tem uma diferença, o Flamengo tem mais jogadores decisivos do que o Palmeiras. Essa é a diferença. O time titular do Flamengo, todo mundo em campo, o Flamengo tem o Pedro que decide, Não, entendi. o Gerson que decide, a Arrascaeta que decide. Entendi mais ou menos, eu vou perguntar de novo. Agora você tem que escolher um elenco hoje, Flamengo ou Palmeiras? Palmeiras, elenco, time Palmeiras. Flamengo, elenco Time Palmeiras. Flamengo, elenco Palmeiras. Você acha time e elenco? Olha, o meio de campo do Flamengo eu acho melhor, mas o time, a consistência... Time e elenco. Eu acho Palmeiras ainda. Christian, time e elenco. Pra mim é o Flamengo. Mais time e mais elenco. Os dois disparados. Para o Dodô? Se eu tivesse que escolher entre o elenco do Flamengo e o elenco do Palmeiras, escolheria o do Flamengo. O elenco do Flamengo. Você também, Paloma? Posso puxar por outro lado, vai? Vamos falar do elenco do Corinthians, por exemplo, que não tem elenco, o Elenco de Corinthians. quem? Do Corinthians. Puxei para o outro extremo do jogo de hoje, né? A gente está falando tanto do Flamengo aqui e do Palmeiras, Você mas acha o Corinthians que não tem elenco? Não tem um meio-campo. Hoje joga com 3 atacantes. Falta um meio-campista ali, falta zagueiro. Não tem. Quem é da base do Corinthians hoje? Base? Base. Quem veio da base que está jogando? Léo Manac. Tem? Bidon. Não, de Bidon titular o Bidon. Né? Bidon. Titular o Bidon. De titular o Bidon. Ainda tem o Léo Manac, joga, de tem vez em quando. o Michael. Tinha O Michael também é da base. O João O Pedro. Michael é da base. O Rian é da base, o Michael é da base, o Rian é da base. O Donelli estava jogando. Não, mas também. O Danelli também. Titular é o Bidon. Só o Bidon. Titular o Bidon. O Léo Maná, que de vez em quando joga, o Tchoca, que andou jogando, sumiu, né? Não jogou mais depois da falha na Você nem Libertadores. se machucou não? Não. Sei. Lateral, tem um outro... E hoje tinha um meio-campista, o Coronel estava no jogo. Ficou no banco. Não é a mesma proporção que tem o Galo, Eu cheguei a pensar que o elenco do Corinthians, ainda tenho dúvida se é um elenco assim tão ruim. Não estou dizendo que é um elenco para você comparar com Palmeiras e Flamengo e tal. Mas eu não acho que seja um elenco tão ruim. Mas eu não sei se vocês vão tem buracos. Vocês vão me convencer tem do alguns contrário? buracos. Eu acho que o Corinthians precisa melhorar nas laterais, precisa melhorar na zaga, tem que ter uma alternativa diferente na zaga. Ele é um time que, para atacar, ele se expõe muito. Falta um pouquinho de equilíbrio e acho que é um problema. Mas aí acho que um técnico melhor resolve. Então, eu fico vendo o meio-campo com Ranieri, Bidon e Carrilho e não consigo ver o meio-campo desguarnecido. Não é ruim. Não, eu acho que tem uma ponta de maldade. Quando ele diz que o elenco é menos bom do que os outros, mas com um técnico melhor pode melhorar, eu acho que tem uma ponta de maldade. Não para chegar no Palmeiras e no Flamengo, né? Mas você pode melhorar o jeito de jogar, a consistência de jogo, isso é fato. Você está falando do técnico que foi campeão paulista e o Corinthians não era campeão desde 2019. Assim, cara, com todo respeito, o Corinthians mereceu ser campeão paulista. Não? Mereceu. Só que assim, a temporada tem a Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro, a temporada é longa. Eu acho que o time que tem mais elenco, que tem melhores jogadores e um bom técnico para gerir isso aí, eu acho que vai mais longe. Eu acho que o Ramon é um técnico... Não é bom técnico? Eu acho que ele é um técnico que chegou no topo ali, chegou no limite.
para tirar o Corinthians da zona do rebaixamento, como tirou bem o ano passado, e enfrentou o Campeonato Paulista de igualdade com o Palmeiras. Ele pode fazer um bom trabalho em outro clube? Eu acho que ele vai fazer mesmo, tipo, é o mesmo teto que ele teve no Corinthians. O que você acha, Cris? Meio da tabela para baixo. Você era a favor da troca? Eu nunca sou a favor da troca. Para falar a verdade, eu acho que o nosso futebol brasileiro precisa dar mais crédito aos treinadores. E é por isso que eu acho que a gente cobra tanto dos treinadores e a gente troca demais. Né? A gente pede reformulação, a gente pede tudo, mas a gente também não dá chance. Mas com a história do Memphis ali, ficaria difícil. Depois da entrevista do Memphis, não ficaria, não? Pois que é. você acha Como é também? que isso repercute dentro de um elenco? Assim, eu posso falar por mim, do Dodô também pode falar. Eu acho que na nossa geração era diferente. Muito diferente. Vocês não falariam isso? Era diferente, a gente cobrava ele diferente. Vocês iam falar lá dentro? Não ia ser bem aceito aquilo que ele falou lá ser, fora. Isso que o Christian está querendo falar. Porque uma declaração que expõe todo mundo, Hierarquia, aí tem uma né? conversa. Exatamente. Então acho que o cara já não falaria porque sabia que ia ter problema dentro do vestiário. Mas assim, eu não acho que o Ramon caiu por causa dessa entrevista. Eu acho que já vem... Isso foi a gota d'água para o Ramon sair. Bom, depois da novela envolvendo a contratação do novo técnico do Timão, a gente... Gols o Pedro termina essa temporada. Disse na transmissão, Você disse? eu acho que eu vou narrar uns 30 gols do Pedro. 30 gols, porque já assim... tem 4, hein? Ano passado ele passou dos 30 gols, né? Chegou a 33 contando com os gols da pré-temporada, mas se machucou em setembro. Sim. Então ele perdeu a reta final da Libertadores, da Copa do Brasil e do Brasileirão. Teria pelo menos mais uns 20 jogos. Isso. Faria pelo menos uns 15 gols. Uns 15, chegaria a quase 50, ou chegaria nessa marca. Esse ano ele perdeu o início. E sabe por que eu disse isso durante a transmissão? O M Show e galera ligaram na Flamengo TV, porque assim, ele tá largando em abril. Ou seja, ele já deixou para trás ali 3 meses. Mas este ano, ele que sempre esteve muito bem acompanhado no Flamengo, mas esse ano é a melhor companhia que ele tem. Porque o que tem de opção, tudo isso que a gente está falando aqui, e o time está jogando e se encaixa perfeitamente no estilo dele, eu acho que é muito promissor. Eu acho que nós vamos cansar de gritar gol do Pedro. E outra, o Pedro mais móvel até. Você vê ele saindo mais da área, mais ágil. Interessante isso. Então, eu também acho que, 33. 33? A idade de Cristo. 33. Olha só, 38 mil likes, Rapaz. quantas mil visualizações? 726 mil visualizações e tá crescendo, hein? Esse é o número de agora. Dá para o senhor repetir, por favor? 38 mil likes? 38 mil likes. E vai subir, porque... 726 mil visualizações. 726 mil visualizações. Foi um belo resultado. Foi um belo resultado. Belo resultado da Flamengo TV. Quinta-feira também teremos um outro belo resultado. Ah, contra o Belo. Contra o Belo. Isso, garoto. O show do Belo no Maracanã. É isso aí. Você segue acompanhando aqui o nosso pós-jogo. 6 horas e 24 minutos. Que alegria ter a sua companhia aqui na Flamengo TV, a mais querida. Nossa transmissão, gente, que começou 1 da tarde. Daniela Boaventura, tivemos aqui, né? Bochecha, Coringa, meu amigo, meu parceiro Mito Abdala. Mito Abdala apostou 5-0, né? Augustina, zagueira. Grande zagueira da equipe feminina do Flamengo de futebol. Craque. Muito legal até. Essa aqui é a Flamengo TV, a pré-jogo recheado, pós-jogo, com muito conteúdo. E daqui a pouco também vamos ouvir o nosso técnico, o técnico Felipe Luiz, né? Fazendo esse grande trabalho, né? A grande verdade é essa, também precisamos falar do Felipe Luiz. Eu sei que a nossa nação ela é muito exigente, né? Claro, cobra em alguns momentos, em outros momentos acaba perdendo ali um pouquinho, mas isso é do torcedor, né? Quando a gente envolve futebol e Flamengo, a gente sabe que o torcedor rubro-negro, ele às vezes, acaba exagerando um pouquinho. Mas, gente, o trabalho do Felipe Luiz, ele é muito bom. Neste ano, hoje foi o 21º jogo, são 16 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Uma derrota. E assim, até na derrota, que foi aquela derrota que ainda tá um pouco engasgada, né, contra o Central Córdoba, o Flamengo sempre dono do jogo, o Diego Pozzi. É claro, pode perder em algum momento, é do esporte, ainda mais do futebol. Mas é o Flamengo dominante jogando naquele DNA que o Felipe Luiz prometeu quando ele chegou. Não, perfeito. Foi um trabalho maravilhoso. O Felipe Luiz, desde o ano passado, né, já pegou o time muito desfalcado e conseguiu nos dar um título da Copa do Brasil. Verdade. E esse ano melhor ainda. Agora, a nossa torcida cobra, tudo bem, exigente, mas também por causa disso. Porque sabe que pode dar um resultado como o de hoje. O sarrafo tá alto, né? Tá alto. Então o Felipe Luiz, ele sabe disso também. Agora, a cobrança exagerada, mas há também a cobrança justa. Precisava botar a bola dentro do cestinho ali, né? Dentro do gol. Perder pro Flamengo, o Corinthians perder pro Flamengo atualmente é normal.
É normal, entendeu? Ainda mais no Maracanã. Mas se jogasse aqui na Arena também, provavelmente perderia, como vem perdendo faz tempo. Mas a forma como perdeu, cara, para quem viu o jogo, se tivesse sido 7, 8, 9-0, tinha sido normal. Parecia um jogo do Campeonato Carioca, parecia Flamengo e Entrerriense, Flamengo e Friburguense, Flamengo e Madureira, Olaria. Os últimos 3 jogos do Brasileirão, o Flamengo marcou 10 gols. 6-0 no Juventude, 0-0 com o Vasco, sendo que o Léo Jardim pegou tudo. E hoje 4-0 contra o Corinthians. Vagabundo, velho. Que time vagabundo. Que defesa ridícula. Sabe? Que defesa. Tinha que mandar embora, juro, tem que mandar embora. A defesa inteira, titular e reserva. O André Ramalho, ele me enganou muito, porque ano passado ele jogou muita bola. Pô, Gustavo Henrique, meu, saiu da onde hoje? De uma feijoada, de um churrasco? Teve um lance no primeiro tempo, que eu não sei se vocês prestaram atenção, que o Pedro foi entrando, cortando, meu, todo mundo olhando, ninguém para encostar no cara. E hoje não tinha o Donelli, né, pra galera pegar no pé. Ah, porque se é o Donelli que toma 2 gols de chute lá de fora da área. Ah, se é o Donelli que faz aquela... O Hugo, pelo amor de Deus, cara. Lembra quando você estava no Flamengo, você foi sair com o pé contra o São Paulo, cagou. Teve um jogo do Corinthians aí contra o Bahia, você foi sair com o pé, cagou. Hoje, você foi aquele lançamento com o pé ali, cagou. Pelo amor de Deus, Hugo. Não sai jogando com a porra do pé, cara. Puta que eu pariu, velho. Ô, Depay, jogar contra o Sport na Neoquímica Arena é legal. Precisa jogar contra o Flamengo no Maracanã. Pô, a bola não chegou no Yuri Alberto. Mas aí você vê a diferença de elenco, né? O Flamengo vai mexer entre a Luiz Araújo, entre a Bruno Henrique, tem, né? Aí sai no Corinthians, entra Maicon. Vou te falar, o Dorival Júnior tá fudido, cara. O Dorival tá fudido. O Dorival foi inteligente de não pegar o time hoje. Porque era para tomar outra, ia tomar uma bomba e ia cair nas costas dele. E o segundo tempo, o Flamengo tirou o pé. Lógico que tirou o pé. Poderia, mesmo com o Flamengo tirando o pé, o Flamengo poderia ter feito 7 ou 8. Que voltou para o segundo tempo, a Arrascaeta mandou a bola no ângulo ali no travessão. O Hugo ainda fez 2 ou 3 defesas boas, entendeu? Senão era 7 ou 8, com o Flamengo tirando o pé. Parecia, eu vou repetir, cara, parecia Campeonato Carioca. Flamengo e Friburguense jogando no Maracanã. E quem assistiu, eu assisti o Flamengo ganhar de 6-0 do Juventude, apesar do placar ter sido maior contra o Juventude, mas o jogo contra o Corinthians foi muito mais fácil que contra o Juventude, gente. Muito mais fácil. Não dá para comparar. O Superchats aqui, o Cristiano Rodrigues, é um time organizado 4, Catadão 0, verdade. Catadão. O Vitor, o Dorival já regou antes de estrear. William Goggins, chupa Benja. É um time vagabundo, sim, é vagabundo. Entendeu? Um time que entra em campo dessa forma.
Vou repetir. O Corinthians, esse time do Corinthians atual, perder para esse time atual do Flamengo é absolutamente normal. É anormal perder dessa forma. O Corinthians não pode entrar em campo no Maracanã lotado dessa maneira. Apático, covarde, frouxo. O Corinthians demorou 20 minutos no primeiro tempo para passar no meio de campo. Aí entra o queridinho aí, porque tem uma parte da torcida do Corinthians que acha o Coronado o novo Zico. Puta enganação, velho. Mas que enganação, gente. Jogador de 2 contos por mês, ele só toca de lado. Aí foi lá ajudar na marcação, tomou a caneta do Arrascaeta na área, fez pênalti. Que time vagabundo, pô. Frouxo. Time desse não pode entrar. Vou repetir, pode. Lógico que é normal perder pro Flamengo. Fazer o quê? O time do Flamengo é 500 mil vezes melhor que o time do Corinthians, mas 500. Se jogar 10 vezes, ganha 9 e empata 1. Mas não dessa forma. Isso é uma falta de respeito. Cara, que zaga é essa, velho? E graças a Deus não tinha o Félix Torres hoje. Não tinha o Félix. Cadê o... Especificamente desse Flamengo e Corinthians, o grande jogo da rodada, em termos de torcidas, visibilidade, Maracanã, 2 grandes times e, meu Deus do céu, que amasso, rapaziada. Requintes de crueldade. Uma goleada acachapante, um 4-0, que na verdade foi até meio enganoso, né? Porque poderia ter sido muito mais. O Flamengo passeou, desfilou, treinou no Maracanã contra um time... Que adjetivo usarei? Espero por vocês aí no chat, para vocês me ajudarem a decifrar, a colocar um adjetivo ao time do Corinthians hoje. Vamos lá, Arrascaeta simplesmente brincou de jogar futebol. Ele e o Pedro, né? O Pedro também fez 2, poderia ter feito mais. Born in Roma Fragrances. O Flamengo todo jogou bem, né? A defesa se portou muito bem quando o Corinthians esboçava alguma coisa. O Corinthians esboçou uma reaçãozinha quando estava 1-0. Isso era já 15, 20 minutos. O Flamengo, depois daquele abafa inicial, dá uma recuadinha, né? Mas uma recuadinha meio estratégica, assim, e tipo dentro do script, naturalmente dentro do script. Entrega a bola pro Corinthians para tentar jogar no erro, e deu certo, né? Conseguiu mais 2 gols dessa maneira. Mas aí, nesse momento ali, o Corinthians tem uma chegadinha no lançamento, né? Um cruzamento-lançamento do Angileri, com um chute do André Carrilho, que o Rossi faz uma defesa. E só, né? E só. O Yuri Alberto assistiu o jogo. O Memphis tentou voltar para, enfim, participar um pouco mais do jogo. Aí tomou uma pegada, acabou deixando o campo mais cedo. O Orlando Ribeiro optou mais uma vez. Os caras não aprendem, né? Os caras não aprendem. Parece que a gente está falando do mesmo filme, que foi só 2-0, tá? Vocês vão lembrar, na Copa do Brasil do ano passado, em que o Ramon Dias coloca o Igor Coronado e o Rodrigo Garro juntos, com só 2 volantes, contra esse time do Flamengo. Foi só 2-0 e não fosse o Hugo, era para ter sido mais. Aí, claro, hoje o Hugo falhou, né? Já tinha gente detonando o Hugo e tal. Gente, não fosse o Hugo, era papo de 7, tá? 7. Foi 4, podia ter sido 7, se não fosse o Hugo, que falhou grosseiramente no terceiro gol. Mas assim, vamos combinar, né? Que postura desses caras, especialmente no primeiro tempo. Pô, e aí eu assim, ingenuamente, você também, torcedor, eu imaginei, bom, tem treinador no camarote, tem chefe novo no camarote, os caras vão correr. Porra! Claro que o Flamengo é mais time, tá mais organizado, tá mais consolidado. A discrepância é gigantesca, gente. A diferença é muito grande. De elenco, inclusive, no segundo tempo, Felipe Luiz vai lá e chama o Plata e o Bruno Henrique. Luiz Araújo também entra no segundo tempo. É sacanagem, é piada. O elenco do Flamengo é piada. Mas assim, o que eu pensei? Bom, vamos lá, né? Chefe novo. Os caras vão querer mostrar serviço. Tudo bem que o
O nosso interino deu aquela facilitada, né? Botou só 3 no meio, 3 atacantes. Queria o quê? Queria o quê? E eu até falei com vocês ontem no vídeo pré-jogo, falei, pô, vai botar o Martínez ali, né? Vai dar uma recheada no meio de campo, né? Não dá para fazer o que o Corinthians já fez e tomou pau contra esse time do Flamengo. Pois fez de novo. E aí não foi só isso, né? Porque se você tem esse sistema com jogadores aplicados, que quando você tem mais a bola, é que naturalmente contra o Flamengo você tem menos a bola. Isso é natural. Ainda mais a forma como eles começaram no primeiro tempo para resolver o jogo. E aí o Corinthians zonzo, e o Flamengo vindo. E o Corinthians zonzo. Então, assim, eu acho que foi um choque de realidade, né? Aquele tapa na cara legítimo para dizer... Ó, o elenco é bom, eu não acho que o elenco seja ruim. Tem que jogar muito mais do que está jogando, mas eu não acho que o elenco seja ruim. Custa caro para um esse elenco do Corinthians, então, assim, tem que jogar mais. Mas falta muito para chegar num nível de excelência. Eu acho que o Corinthians consegue bater de frente com várias equipes do futebol brasileiro. Contra esses caras aí, quando eles estão afim, esquece. Contra o Palmeiras, que se reagrupou, o Corinthians pegou esse mesmo Palmeiras no Paulista e o Corinthians fez tudo certinho. Aproveitou o único momento de instabilidade desse Palmeiras. E foi bem. O Corinthians mereceu o título paulista. Agora, quando eles se enfrentaram de novo, que o Palmeiras deu uma reajustada, vocês viram o que aconteceu, né? Essa é a diferença. Então, para brigar contra Flamengo e Palmeiras... E quando eu falo brigar, é tipo assim... eu não acho que o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Mas eu imaginava que ele... Isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal aí. Trazendo conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então deixe aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo.